Após décadas dedicadas à cirurgia cardíaca, testemunhei um fenômeno alarmante que desafia a percepção comum sobre medicamentos considerados inofensivos. Como profissional da área, deparei-me repetidamente com pacientes que ingressavam em meu centro cirúrgico apresentando lesões cardíacas graves, não decorrentes de patologias congênitas ou infecções, mas sim do uso contínuo de fármacos amplamente prescritos e consumidos sem restrições. Não se trata de substâncias experimentais ou de uso restrito, mas sim de compostos presentes em praticamente todos os lares, ingeridos diariamente sob a falsa premissa de segurança absoluta. O que será exposto a seguir contradiz diretamente as informações disseminadas por anos acerca desses medicamentos. A indústria farmacêutica omite deliberadamente tais riscos, enquanto a maioria dos profissionais de saúde desconhece a correlação devastadora entre esses fármacos e o comprometimento cardiovascular. Contudo, os registros clínicos são inequívocos. Inúmeros casos confirmam a relação causal entre determinados princípios ativos e a deterioração progressiva do músculo cardíaco. Ao final desta exposição, serão elucidados os 5 medicamentos mais perigosos para a saúde cardíaca, os mecanismos pelos quais atuam, os riscos agravados após os 60 anos e, fundamentalmente, as medidas preventivas que podem ser adotadas imediatamente. Iniciaremos pela classe de fármacos mais disseminada no cotidiano, os anti-inflamatórios não esteroides conhecidos pela sigla INS. Esses compostos, como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco, são amplamente utilizados para o alívio de cefaleias, dores articulares e processos inflamatórios crônicos. Sua eficácia é inegável, porém seu consumo regular, especialmente em indivíduos com histórico cardiovascular ou acima dos 60 anos, equivale a uma roleta russa com o sistema circulatório. Embora a comunidade médica tenha conhecimento desse risco desde 2005, quando a FDA determinou a inclusão de advertências sobre infarto e acidente vascular cerebral nas bulas, milhões de pessoas continuam a utilizá-los indiscriminadamente, ignorando os perigos subjacentes. Um caso emblemático ilustra essa realidade. Um paciente de 72 anos, portador de artrose crônica, fazia uso diário de diclofenaco para aliviar as dores articulares. Em uma tarde, enquanto realizava atividades rotineiras, apresentou fadiga extrema, dispneia e edema acentuado nos membros inferiores. Ao ser admitido na emergência, constatou-se insuficiência cardíaca aguda. Seu coração, já sobrecarregado pela idade e por hipertensão arterial leve, não suportou o estresse adicional imposto pelo medicamento. O fator desencadeante não foi uma nova condição clínica, mas sim o uso prolongado de um anti-inflamatório aparentemente inócuo. O mecanismo de ação desses fármacos é particularmente insidioso. Ao inibir enzimas responsáveis pela inflamação, os AINS também interferem na produção de substâncias protetoras dos rins e vasos sanguíneos. Essa interferência desencadeia 2 efeitos deletérios. Primeiro, promove retenção de sódio e água, aumentando o volume circulante e sobrecarregando o coração. Em indivíduos jovens, esse estresse é tolerável, mas em um órgão já comprometido pela rigidez natural do envelhecimento ou pela hipertensão, pode resultar em falência cardíaca. Segundo, os AINS induzem vasoconstrição e elevação da pressão arterial, mesmo em pacientes normotensos. Além disso, quando associados a antihipertensivos, podem neutralizar completamente seus efeitos, elevando perigosamente a pressão sem que o paciente perceba. A magnitude do risco está diretamente relacionada à dosagem e à duração do tratamento. Compostos como diclofenaco e altas doses de ibuprofeno, em torno de 2.400 mg diários, apresentam maior associação com complicações cardíacas. O naproxeno, embora considerado menos agressivo, não está isento de perigos. Outro aspecto preocupante é a interação com o ácido acetilsalicílico em baixa dosagem, frequentemente prescrito para prevenção cardiovascular. Alguns AINS, como o ibuprofeno, podem anular completamente os benefícios protetores do AS, expondo o paciente a riscos adicionais. A solução não reside na supressão do alívio da dor, mas na adoção de estratégias mais seguras. A orientação primordial é consultar um médico para avaliar, com base no histórico clínico, qual a alternativa menos nociva. Em muitos casos, medidas simples como a aplicação de compressas quentes ou frias podem ser suficientes. Quando necessário, anti-inflamatórios tópicos que atuam localmente representam uma opção viável. Caso o uso de AINS seja imprescindível, a regra fundamental é empregar a menor dose possível pelo menor tempo necessário.
Outro fármaco amplamente consumido e subestimado em seus riscos é o grupo dos inibidores da bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol e lansoprazol. Esses medicamentos, entre os mais prescritos globalmente, são rotineiramente utilizados para o tratamento de refluxo gastroesofágico e como protetores gástricos, especialmente em pacientes que fazem uso de outros fármacos potencialmente irritantes, como os próprios AINES. Contudo, a ironia reside no fato de que a substância indicada para prevenir um dano pode, simultaneamente, desencadear outro. Um exemplo elucidativo é o caso de uma paciente de 68 anos que utilizava omeprazol de forma contínua para controle de refluxo crônico. Após anos de tratamento, um exame de rotina revelou alterações em seu eletrocardiograma. Exames complementares identificaram hipomagnesemia grave, condição na qual os níveis de magnésio caem a patamares perigosos. Esse mineral desempenha papel crucial na manutenção do ritmo cardíaco, e sua deficiência pode provocar arritmias potencialmente fatais. A causa da carência foi atribuída ao uso prolongado do inibidor da bomba de prótons, que reduz a acidez gástrica essencial para a absorção adequada de nutrientes. Além da depleção de magnésio, estudos observacionais têm associado o uso crônico desses fármacos a um aumento no risco de infarto agudo do miocárdio. Uma das hipóteses sugere que os inibidores da bomba de prótons reduzem os níveis de óxido nítrico, molécula responsável pela manutenção da elasticidade vascular. Sua diminuição resulta em endurecimento das artérias, predispondo o paciente a eventos cardiovasculares. Embora a relação causal ainda seja objeto de debate, a associação observada é suficientemente preocupante para justificar cautela. Outro aspecto crítico é a interação desses medicamentos com fármacos antiagregantes plaquetários, como o clopidogrel, prescrito após infartos para prevenir novos eventos. O omeprazol pode reduzir significativamente a eficácia desse medicamento, deixando o paciente desprotegido. O problema central reside no fato de que esses inibidores, originalmente desenvolvidos para tratamentos de curta duração, 4 a 8 semanas, tornaram-se soluções permanentes para condições que, em muitos casos, poderiam ser manejadas por meio de mudanças no estilo de vida. Pacientes que utilizam esses fármacos há meses ou anos devem evitar a interrupção abrupta do tratamento. A orientação adequada é buscar avaliação médica para uma redução gradual e segura, combinada com estratégias alternativas para o controle dos sintomas. A conscientização sobre os riscos associados a esses medicamentos é o primeiro passo para a preservação da saúde cardiovascular, cuja utilização indiscriminada pode acarretar consequências graves para o sistema cardiovascular, muitas vezes subestimadas pela população. A reflexão sobre a necessidade de uso prolongado de determinados fármacos deve ser uma prática constante. Questionamentos como: este medicamento é realmente indispensável a longo prazo? É possível reduzir a dosagem? Ou existem alternativas terapêuticas mais seguras? Devem nortear o diálogo entre paciente e profissional de saúde. No caso de tratamentos crônicos, a monitorização periódica de parâmetros como os níveis séricos de magnésio torna-se imperativa, dada sua relevância na manutenção do equilíbrio eletrolítico e na função cardíaca. Antes de avançar para a análise de outros grupos farmacológicos, incluindo aqueles comumente empregados no alívio de sintomas gripais, faz-se necessário um breve apelo. Se as informações apresentadas até o momento forem consideradas pertinentes, 2 ações simples podem contribuir significativamente para a disseminação de conhecimento científico de qualidade. A primeira consiste em acompanhar canais e plataformas que se dedicam à divulgação de evidências baseadas em saúde, com o intuito de embasar decisões clínicas de forma transparente e acessível. A segunda, e talvez mais relevante, é compartilhar tais conteúdos com familiares, amigos e pessoas próximas, especialmente aquelas em faixas etárias mais vulneráveis. Um gesto aparentemente trivial pode desencadear discussões fundamentais para a prevenção de eventos adversos evitáveis. Prosseguindo com a terceira classe de medicamentos em questão, destaca-se um grupo amplamente difundido no tratamento sintomático de resfriados e gripes: os descongestionantes orais à base de pseudoefedrina ou fenilefrina. Esses fármacos, frequentemente encontrados em formulações de venda livre, são percebidos como soluções rápidas para a congestão nasal persistente. No entanto, seu mecanismo de ação acarreta riscos cardiovasculares consideráveis, sobretudo em indivíduos com histórico de hipertensão arterial ou doenças cardíacas pré-existentes. O caso de Margarete, uma professora aposentada de 75 anos, ilustra de maneira contundente os perigos associados a esses compostos.
Após contrair um resfriado severo, a paciente adquiriu um descongestionante comercial contendo pseudoefedrina em uma farmácia, buscando alívio imediato para a obstrução nasal. No segundo dia de uso, apresentou taquicardia intensa, tonturas incapacitantes e cefaleia lancinante, sintomas que culminaram em uma emergência médica. Ao ser atendida, constatou-se que sua pressão arterial encontrava-se em níveis críticos, além de apresentar arritmia cardíaca. O descongestionante, aparentemente inofensivo, havia desencadeado uma crise potencialmente fatal. A explicação para tais efeitos reside no perfil farmacológico desses agentes. Tanto a pseudoefedrina quanto a fenilefrina atuam como vasoconstritores, promovendo a contração dos vasos sanguíneos. Embora esse mecanismo seja benéfico na redução do edema nasal, sua ação não se restringe às vias aéreas superiores. Uma vez absorvidos na corrente sanguínea, esses fármacos exercem seus efeitos em todo o sistema vascular, com duas consequências principais. Primeiramente, a vasoconstrição generalizada aumenta a resistência periférica, forçando o coração a bombear com maior intensidade para manter o fluxo sanguíneo. O resultado é um aumento abrupto da pressão arterial, comparável à tentativa de impulsionar água por uma mangueira estrangulada. Em segundo lugar, esses compostos possuem propriedades estimulantes, acelerando a frequência cardíaca e predispondo a ritmos irregulares. Em indivíduos com cardiopatias subjacentes, tal estímulo pode desestabilizar o funcionamento cardíaco, elevando o risco de eventos agudos. Recentemente, agências reguladoras europeias reforçaram a vigilância sobre a pseudoefedrina em decorrência de sua associação com síndromes raras, porém graves, caracterizadas por vasoconstrição cerebral. Esse dado reforça a magnitude de seus efeitos sistêmicos e a necessidade de cautela em sua prescrição. O maior perigo reside na ampla disponibilidade desses medicamentos, que muitas vezes são adquiridos sem orientação profissional e sem a devida atenção às contraindicações. Para pacientes acima de 60 anos, especialmente aqueles com hipertensão ou doenças cardiovasculares, seu uso deve ser evitado em absoluto. Alternativas mais seguras, como soluções salinas nasais, umidificadores de ar ou sprays tópicos à base de corticosteroides, oferecem alívio local sem os riscos sistêmicos associados. Avançando para o segundo grupo de fármacos em discussão, aborda-se um tema delicado, porém essencial: a relação entre saúde mental e cardiovascular. Trata-se dos antidepressivos tricíclicos, uma classe mais antiga de medicamentos ainda empregada no tratamento de depressão e, em alguns casos, de dor crônica, como a neuropatia diabética. Exemplos notáveis incluem a amitriptilina e a imipramina. Embora a depressão seja, por si só, um fator de risco reconhecido para doenças cardíacas, a escolha do tratamento farmacológico exige ponderação cuidadosa, uma vez que esses agentes podem comprometer a função cardiovascular em pacientes idosos. O caso de Frank, um homem de 78 anos com dor neuropática decorrente de diabetes, exemplifica os riscos potenciais. Após iniciar o uso de amitriptilina em baixa dosagem para controle da dor, o paciente passou a apresentar episódios recorrentes de tontura ao levantar-se. Em uma dessas ocasiões, sofreu uma síncope que resultou em fratura de quadril. A investigação subsequente identificou a hipotensão ortostática como efeito adverso do medicamento, caracterizada por uma queda abrupta da pressão arterial ao assumir a posição ereta. Contudo, esse não é o único risco cardiovascular associado aos tricíclicos. Esses fármacos também podem elevar a frequência cardíaca em repouso, impondo um estresse adicional a um coração já envelhecido. Mais preocupante ainda é sua capacidade de interferir no sistema elétrico cardíaco, retardando a condução dos impulsos nervosos. Tal alteração, detectável em eletrocardiogramas, aumenta a suscetibilidade a arritmias ventriculares graves, com potencial para desencadear morte súbita. Em virtude desses riscos, os antidepressivos tricíclicos deixaram de ser a primeira linha de tratamento para a depressão em idosos, sendo substituídos por agentes mais modernos e com perfil de segurança cardiovascular mais favorável. No entanto, seu uso persiste no manejo da dor neuropática. Diante desse cenário, é fundamental que pacientes e familiares questionem seus médicos sobre a possibilidade de alternativas terapêuticas mais seguras, bem como sobre a necessidade de monitorização regular da pressão arterial e do ritmo cardíaco. A saúde mental e a saúde física são indissociáveis, e o tratamento de uma não deve ocorrer em detrimento da outra. Por fim, chega-se ao primeiro e mais controverso ponto desta análise: os suplementos de cálcio.
Embora amplamente recomendados para a prevenção e tratamento da osteoporose, seu uso indiscriminado tem sido objeto de crescente escrutínio científico, especialmente no que diz respeito a seus potenciais efeitos adversos sobre o sistema cardiovascular. Durante décadas, a mensagem transmitida à população foi inequívoca: a suplementação de cálcio é essencial para a manutenção da saúde óssea. Contudo, evidências recentes têm levantado questionamentos sobre a segurança desses produtos, particularmente em relação ao risco cardiovascular. O caso de Linda, uma mulher de 70 anos, ilustra a complexidade dessa questão. Preocupada com a possibilidade de desenvolver osteoporose, ela iniciou, por conta própria, a suplementação com altas doses de cálcio. Anos mais tarde, sofreu um infarto agudo do miocárdio, apesar de não apresentar os fatores de risco clássicos, como tabagismo, deslipidemia ou hipertensão arterial. Durante a investigação etiológica, a equipe médica voltou sua atenção para o suplemento diário, levantando a hipótese de que este poderia ter contribuído para o evento cardiovascular. A controvérsia em torno dos suplementos de cálcio é real, e as evidências disponíveis não são conclusivas. No entanto, a hipótese que sustenta a preocupação científica é alarmante. O problema parece residir na administração de doses concentradas, que provocam picos artificiais de cálcio na corrente sanguínea. Como o organismo não é capaz de utilizar todo esse cálcio para a formação óssea, o excesso deve ser eliminado ou depositado em outros tecidos. A principal preocupação é que parte desse cálcio em circulação se acumule nas paredes arteriais, um processo conhecido como calcificação vascular. Esse fenômeno torna as artérias mais rígidas e contribui para a formação de placas ateroscleróticas, aumentando o risco de eventos isquêmicos. Alguns estudos de grande porte sugerem que a suplementação de cálcio pode estar associada a um aumento modesto no risco de infarto do miocárdio, enquanto outras pesquisas não encontraram essa correlação. A interpretação dos dados é complexa, e em pacientes com osteoporose diagnosticada, os benefícios da suplementação podem, de fato, superar os riscos potenciais. No entanto, a lição fundamental é clara, mas nem sempre significa melhor. A estratégia mais segura consiste em obter cálcio por meio da alimentação, priorizando fontes naturais como laticínios, vegetais de folhas verdes e peixes com ossos comestíveis. Caso o médico considere necessária a suplementação, esta deve ser iniciada apenas após uma avaliação criteriosa, que pese os benefícios para a saúde óssea frente aos riscos cardiovasculares. A decisão de suplementar não deve ser tomada de forma autônoma, mas sim como parte de um plano terapêutico individualizado. Ao longo desta exposição, foram analisados os riscos ocultos de 5 classes de medicamentos e suplementos amplamente utilizados, cujos efeitos adversos cardiovasculares frequentemente passam despercebidos. Anti-inflamatórios, protetores gástricos, descongestionantes, determinados antidepressivos e suplementos de cálcio. O propósito central desta abordagem não reside em suscitar alarme, tampouco em promover a interrupção arbitrária de tratamentos farmacológicos, conduta que por si só poderia acarretar riscos substancialmente maiores. O que se almeja, em verdade, é a promoção de uma postura ativa e informada por parte do paciente, dotando-o de subsídios frequentemente negligenciados no cotidiano clínico. A partir deste momento, o indivíduo passa a dispor de um conhecimento estruturado acerca dos potenciais efeitos cardiovasculares associados a fármacos de uso corriqueiro. Reconhece-se assim que o medicamento prescrito para o controle da artrite pode, em determinadas circunstâncias, sobrecarregar a função cardíaca. Identifica-se igualmente que o protetor gástrico, embora essencial para a integridade da mucosa digestiva, pode interferir no ritmo cardíaco. Constata-se ainda que um simples descongestionante nasal, amplamente utilizado no alívio sintomático de afecções respiratórias, pode representar um risco cardiovascular significativo. Tal compreensão deve ser instrumentalizada como ferramenta de empoderamento, permitindo que o paciente assuma um papel protagonista em seu próprio cuidado. Na próxima consulta médica, recomenda-se que o indivíduo se apresente devidamente preparado, munido de uma relação detalhada de todos os medicamentos em uso, incluindo suplementos e vitaminas, e formule questionamentos objetivos. Exemplos de indagações pertinentes incluem: diante dos potenciais riscos cardiovasculares associados a este fármaco, ele ainda constitui a melhor opção terapêutica para o meu caso? Existem alternativas mais seguras que possam ser consideradas? Ou, há necessidade de monitoramento específico, como aferição periódica da pressão arterial ou realização de exames complementares?
É imperativo reconhecer que toda intervenção terapêutica implica um delicado equilíbrio entre benefícios e riscos, equação que se modifica substancialmente ao longo do processo de envelhecimento. O coração, órgão que desempenha sua função incansavelmente por décadas, merece uma atenção meticulosa, pois sua preservação constitui um dos mais valiosos investimentos na qualidade de vida futura. Nenhum medicamento, por mais comum ou inofensivo que pareça, deve ser subestimado em sua capacidade de influenciar a saúde cardiovascular. Por fim, convida-se o leitor a compartilhar suas reflexões e experiências nos espaços destinados a comentários. A troca de vivências pode servir como instrumento de conscientização coletiva, ampliando o alcance dessas informações. Contudo, ressalta-se que a medida mais efetiva para a proteção da saúde cardíaca reside no diálogo franco e esclarecido com o profissional de saúde. Essa conversa, quando conduzida de maneira estruturada e colaborativa, representa o passo mais significativo que se pode dar hoje em prol de um amanhã mais saudável. Cuide-se.